E já estamos nós lá outra vez. Estamos lá de novo. Mas de novo aonde, Raul? Na zona do rebaixamento. Mas o que eu quero aqui mesmo é falar de futebol. Mas você não vai falar da briga do Neymar com o Robinho Júnior, Raul? Então, temos que falar da briga do Neymar com o Robinho Júnior, porque vai ser o assunto até o jogo contra o Recoleta. Isso eu não tenho dúvida. Amanhã, as notícias mais principais não vai ser o Campeonato Brasileiro, e sim a briga do Neymar com o Robinho Júnior. É claro que se fosse o Zé Ivaldo com o Lautaro, ou o Tassiano com, não sei, talvez o Rony, não ia ter muitas conversas. Mas é o Neymar e o Robinho Júnior. Como se nunca ninguém jogou futebol, como se nunca ninguém dentro de campo deu uma alterada com o companheiro, ou até mesmo com o mesmo companheiro do time. Mas, segundo o GE, disse que o Neymar entrou um pouquinho mais forte no Robinho Júnior, porque diz que o Robinho Júnior estava muito abusado demais e estava dando uma debochada dos companheiros com a bola no pé. Faz parte, o garotinho vai querer mostrar alguma coisa em cima daqueles mais marmanjos. A gente também era assim também. Quando entrava naqueles campinhos de várzea, queria fazer bonito em cima aqueles mais antiguinhos, que hoje somos nós também, os mais novinhos querendo passar por cima da gente. Mas faz parte do futebol, o futebol é assim mesmo. Agora, é claro que, segundo o GE, depois de tudo acontecido, o Neymar pediu desculpa para o Robinho Júnior, e para eles, eu acredito, principalmente para o Neymar, principalmente para o Robinho Júnior, não vai ter atrito entre os dois no segmento da carreira deles ou ali dentro do Santos. Penso eu comigo. Acredito que isso aí é aquelas tretas de campo, aquelas tretas de treino, de rachão, de um querer levar vantagem com o outro, e aí o Neymar deu aquela chegadinha junto e de repente falou assim: respeita o pai, porque aqui é eu. E aí o Robinho Júnior deve ter falado alguma coisa, e aí virou tudo isso daí. Mas é claro que a gente tem que acreditar e confiar naquelas fontes, né? Que é o caso do GE que trouxe a notícia, e aí aquele pessoal também que cobre bem o Santos ali vão apurar mais coisas para a gente ter certeza daquilo que aconteceu. Mas, no meu modo de ver, pelo aquilo que a gente já conhece do futebol, eu acredito que aquele bate-boca ali de treino, de rachão, de um querer fazer bonito em cima do outro, passar a bola no meio da perna. Lembra que eu falo aqui? Jogo é jogo, treino é treino. Treino você quer passar a bola no meio da perna do companheiro, você quer dar a canetinha, você quer dar o lençolzinho, você quer dar aquela meia-lua, aquela chaleirinha, aquela carretilha, é tudo assim. Treino é isso daí. Treino é isso daí. Então, é um modo meu de pensar. Lembra que eu fiz um vídeo aqui que eu falei e os mais antigos olhavam para a gente e falavam assim: meu filho, não faça isso, não vai nesse caminho, porque se você for, você vai, você pode gostar, você pode ficar viciado nisso daí e depois é difícil você sair. Lembra que agora esses dias eu fiz. Saímos ontem com o empate contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Mas já voltamos hoje. Já estamos lá de novo na buraqueira. Já estamos outra vez na buraqueira. Saímos ontem e hoje já estamos de volta na zona do rebaixamento. Com a vitória do Internacional contra o Fluminense, que o Santos não venceu o Fluminense dentro da Vila Belmiro. Quando eu disse aqui que, para mim, com dois lances infelizes do Brasão, o Santos deixou de vencer o Fluminense e fazer a parte dele, porque o Fluminense também não está mais isso daí. Começou bem o campeonato, mas já caiu. E o Santos, o Fluminense que veio com duas
2 resultados negativos na Vila Belmiro, e o Santos recuperou os caras e deixaram os caras vencer o jogo. E agora estamos de novo na zona do poeirão, na zona da buraqueira. Eu, como a gente vê o futebol aí tanto tempo, sei lá, eu venho vendo que o Santos não vem fazendo maus jogos. Não vem fazendo maus jogos. O Santos fez um bom jogo contra o Bahia, onde que praticamente em duas falhas o Santos, em duas falhas o Santos deixou de vencer o Bahia, duas, três falhas, porque teve os dois gols infelizes do Lautaro que ele acabou não fazendo, né? E a falha do Diógenes, que provavelmente vai ser o goleiro do Santos no próximo jogo do Brasileiro, porque o Gabriel Brazão levou o terceiro cartão amarelo ontem, e aí o Santos acabou deixando de vencer o Bahia, mas fez um bom jogo. E fez um bom jogo contra o São Lourenço. E como fez um bom jogo ontem contra o Palmeiras. Como é claro, a gente olhando e revendo e falando, porque ontem ainda eu disse aqui no canal, aqui no pós-jogo, que para mim foram dois gols onde teve dois lances duvidosos antes de sair o gol, que foi a jogada do Santos, que os palmeirenses pediram, do Santos, que os palmeirenses pediram falta do Igor Vinícius, foi o Igor Vinícius que roubou a bola, que para mim não houve, para mim foi um lance muito claro do Igor Vinícius, que ele se atirou e se atirou na bola, ele não atingiu o jogador do Palmeiras. E aí depois, no gol do Palmeiras, no gol de empate do Flaco Lopes, houve a jogada em cima do Barreal. É claro que você fazendo o vídeo, o pós-jogo depois, a gente vai já em cima daquilo ali, não tem muito tempo que você está analisando, mas se a gente parar, olhar direitinho o lance, certinho, era lance para o VAR ter chamado o Klaus no vídeo. Era um lance que no mínimo, o Klaus tinha que ter ido no monitor para dar uma analisada. Por quê? Mesmo eu falando ontem, porque a gente erra, a gente não é perfeito. E você tem que olhar sempre direitinho. Mas se você olhar o lance em cima do Barreal, a mão do jogador do Palmeiras, ele empurra o Barreal, ele tira o Barreal da jogada. Por mais que o Barreal foi corpo mole, meio que, né? Mas ele tira o Barreal da jogada e ele recupera a bola em cima desse lance com o Barreal. Então, ali é uma falha do homem do VAR. É uma falha do homem do VAR, que foi o Diego Pombo, que ele já errou, na minha opinião, lá no Mineirão, Santos e Cruzeiro, quando ele tirou o gol do Santos no final do jogo, com aquela linha lá que, na minha opinião, foi mal traçada. Aí ontem ele teve esse lance infeliz contra o Palmeiras, que não que o Klaus ia lá no monitor e ia tirar o gol. Não, mas ele tinha que ter chamado o Klaus, pelo menos, para ir lá. Vai lá dar uma verificada, ver se foi falta, se não foi, porque é um lance duvidoso. E aí deixa os torcedores desconfiados. Porque se a gente olhar com calma, realmente o Barreal é tirado da jogada com aquele braço do jogador do Palmeiras. Ele recupera a bola em cima do Barreal. Então tem essas coisas, às vezes, que deixa o torcedor desconfiado pelaquilo que a gente já vê tantas coisas dentro do futebol. Agora, o que eu quero dizer aqui, quem que é o maior culpado de um lance desse? Quem que é o maior culpado de um lance desse? É os próprios jogadores do Santos. É os próprios jogadores do Santos. Porque o próprio árbitro, o próprio VAR, incentiva o jogador a ficar no chão. E às vezes o Barreal tinha que ter ficado no chão, ou os jogadores do Santos fazer aquela rodinha popular em cima do árbitro. Não, vai no VAR, vai no VAR, vai no VAR, você tem que ir lá no VAR. Fazer pressão no árbitro. Agora, os jogadores do Santos vê o jogador caído, empurrado, para eles está tudo bom. O Palmeiras empatou o jogo, vamos para o jogo. É isso que às vezes eu acho errado com os jogadores do Santos.
Para mim, tem esse erro os jogadores do Santos. Tem que ser um pouquinho mais de pressão, porque existe o monitor, o árbitro errou, o VAR está errando. Não, mas vai lá para corrigir, vai lá ver se é isso mesmo, para que o VAR chame o árbitro no monitor, porque senão não vai, porque senão ele não vai. E acontece o que aconteceu ontem. Foi como assim, lá naquela decisão do Campeonato Paulista, quando o jogador do Palmeiras deu a cotovelada no Guilherme no começo do jogo, e ó, todo mundo passou batido. Todo mundo passou batido. Então tem umas coisas que não dá para acreditar. Os jogadores do Santos, nessa parte, tem que ser um pouquinho mais rodinha, chegar e com educação, se é que existe educação dentro do futebol, vai lá no VAR ver, porque foi falta do nosso jogador. E pronto. Agora, o Palmeiras fez tudo aquilo lá, o árbitro marcou, deu o gol, tudo normal, soltou a bola e vamos pro jogo. Aí é complicado. Mas vamos aguardar agora, aguardar porque terça-feira tem o Recoleta lá no Paraguai, provavelmente o Neymar vai estar no jogo, né? Provavelmente o Robinho também vão estar no jogo, e aí é perigoso, até no finalzinho do jogo, os dois jogar junto para mostrar que está tudo bem. Tá certo, eu acredito que isso aí não é, vai levar, é claro que tudo isso está levando aí em consideração é pelo Neymar, o Neymar. Então, essas coisas aí que a gente não gosta muitas vezes do futebol, com certas coisas que a gente ouve. Mas é claro que se teve a treta entre os dois, tem que ser apurado mesmo, principalmente para aqueles que cobrem o Santos direto, tem que, tem que trazer à tona mesmo e mostrar o que aconteceu. Agora, vamos esperar contra o Recoleta, quem sabe aí uma vitória do Santos, para dar quem sabe aí um começo de vitórias para o Santos, porque é o que está faltando para o nosso Santos agora, eu acredito que é vitória, porque o Santos vem fazendo um jogo interessante. Agora, a gente não pode ser hipócrita aqui e dizer que o resultado ontem contra o Palmeiras, o Santos tinha que ter ganhado. Não é que o Santos tinha que ter ganhado. O Santos até mereceu ganhar, mas a gente tem que entender que o Palmeiras hoje, principalmente hoje, na época de hoje, o Palmeiras vive uma fase de, de um time mais controlado do que qualquer outro aí no futebol brasileiro. Basta ver a campanha que o time vem fazendo aí nos últimos anos e o quanto que o Santos está capengando dentro do campeonato, com tantas coisas erradas que os caras fazem. Mas é claro que a gente vê que o Santos fez um bom jogo ontem contra o Palmeiras. Talvez um pouquinho de mais aproveitamento, o Santos poderia ter saído até com uma vitória lá no Allianz Parque. Mas, do outro lado, é o Palmeiras, tem a força do Palmeiras. E, para mim, acabou no final, como eu disse, foi um resultado até justo pelaquilo que as duas equipes apresentaram. Mas eu me corrijo aqui, como eu falei, que aquele lance do Barreal foi um lance normal, que para mim ele foi mole, mas se a gente olhar o lance direitinho, acredito que merecia um VAR naquele lance lá. Ah, meu Deus, é duro, né? A arbitragem, às vezes, parece que ela sempre vai contra o Santos e vai a favor do outro. É meio complicado a gente entender a arbitragem. Mas vamos ver, vamos aguardar, quem sabe daqui para frente as coisas mudam para o Santos, porque vem mudando. O Santos vem fazendo bons jogos, sim. Não adiantam aqueles vazas Neymar dizer que o Santos não está jogando bem, vai cair, não vai, não vai. Esse futebol que o Santos está jogando aí não vai cair, não vai cair. A hora que sair uma primeira vitória aí, eu acredito que as outras vão vir atrás. É igual boiada. A hora que estourar uma, os outros vêm atrás. Vamos ver, tomara que eu esteja certo. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schotti, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.